Planejamento anual. Como fazer o seu planejamento anual? Qual é a estrutura para que você possa fazer, para que você possa criar, para que você possa preencher? Quais são os detalhes, quais são os elementos que, no meu humilde ponto de vista, não pode faltar no seu planejamento anual? Então, hoje eu passo a passo como fazer o seu planejamento anual. Bom, primeiramente, qual que é a importância do planejamento anual para você conseguir atingir o 8-4? 8-4 é você fazer em 4 horas, o que levaria 8 horas para ser feito. Para você poder fazer isso, você precisa de planejamento. E dentro do planejamento, tem o planejamento anual. Dentro do planejamento, e esse planejamento que eu chamo é especificamente um tipo de planejamento geral, tá? Nesse planejamento que eu estou abordando aqui, que tem um princípio chamado princípio do planejamento, e dentro desse planejamento tem uma estrutura que é abordada, mas só resumindo essa estrutura, tem ciclos de planejamento, que inclui um dia e um horário para você poder preencher o seu planejamento. Tem objetivo, tem um espaço para você poder anotar os seus objetivos, no mínimo 5 objetivos de cada uma das áreas da sua vida, área pessoal, profissional, financeira, relacionamentos e saúde. Meta, que inclui a especificação do objetivo e a data para você poder alcançar esse objetivo. Cada uma das metas, uma meta para cada objetivo que você deseja alcançar. E depois, dentro desse planejamento, nós temos 3 tipos de planejamento especificamente, que é o planejamento anual, planejamento mensal e o planejamento semanal. Fora que nós temos também um outro tipo bem específico de planejamento, que é o planejamento diário, que ele inclui a utilização de uma checklist, uma ordem de priorização, só que ele normalmente não é colocado em conjunto com os outros tipos de planejamento pelo fato dele ser algo mais prático, realmente de você estar utilizando no seu dia a dia. E o planejamento diário ele é baseado no planejamento semanal, que inclui você organizar a sua semana, as tarefas da sua semana, né, com as tarefas, as datas e os horários das suas tarefas da semana, cada dia da sua semana, e aí você pega, por exemplo, domingo, você anota as tarefas que você vai ter no domingo no seu planejamento diário. Mas a ênfase nossa aqui hoje é o planejamento anual, realmente. E por que ele é importante para que nós possamos atingir o 8-4? Esse tipo de planejamento, ele é importante pelo seguinte. O planejamento, independente de qual tipo for, mas o nosso tipo aqui é o planejamento anual, ele faz com que você tenha uma visão de longo prazo sobre as tarefas. Ele te traz uma visão de médio e longo prazo, principalmente longo prazo, das tarefas que você precisa realizar. Tarefas, compromissos, atividades, projetos. Ele te traz toda essa clareza, toda essa visão através desse simples princípio do planejamento anual. Sem o planejamento anual, você não consegue ter uma visão geral das tarefas. E mais, você consegue perceber de uma forma prática a utilização do planejamento anual no seu dia a dia. Então vamos supor que você está no seu trabalho e a pessoa te faz um convite de casamento, uma pessoa muito próxima a você ali no seu ambiente de trabalho, são grandes amigos de trabalho, e essa pessoa te convida para o casamento dela. E o casamento dela vai ser daqui a 6 meses. Você precisa anotar isso em algum lugar.
Onde você anotaria? Bom, primeiramente eu anotaria no rascunho de checklist, né? E talvez você assistiu essa aula, talvez não. Primeiramente você anotaria no rascunho de checklist. Depois você passaria para onde? Planejamento anual. Né? Você passaria essa informação, esse compromisso, né? Casamento do meu amigo, né? Casamento do, por exemplo, casamento do João, dia, né? Do casamento e a hora do casamento. Compromisso de longo prazo. Então, esse é o objetivo do... Por quê? Quando você tem um planejamento anual, você consegue ter muito mais clareza do compromisso, das tarefas. E outra coisa, as tarefas não ficam se acumulando, como normalmente às vezes acabam se acumulando. E quando você for realizar as tarefas, você tem muito mais clareza. Então, a importância do planejamento anual para você conseguir atingir o 8-4 é que você consegue ter muito mais clareza da tarefa, muito mais consciência da tarefa, da data da tarefa. E aí você vai repassando do planejamento anual para o planejamento mensal. Por quê? Qual que é a diferença do planejamento anual para o planejamento mensal? Planejamento anual, como o próprio nome já diz, foca no ano. Então, por exemplo, nós estamos agora, nesse momento, no mês de setembro. O foco do planejamento anual não é o mês de setembro, tá? O foco do planejamento anual é a partir do mês de outubro. Ele foca 12 meses depois do mês de setembro, do mês em que nós estamos. Então, foca no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro do ano que vem, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro do ano que vem. É isso que nós damos ênfase. Então, até para você anotar compromisso até do ano de setembro do ano que vem. Enquanto ao mês de setembro, quem dá foco nele é o planejamento mensal. Por quê? Porque por causa do mês. E é claro que também existem algumas regrinhas para o mês de setembro. Como, por exemplo, você pensar já no próximo mês também. Quando você pensa, você faz o mês de setembro, mas você pensa no mês de outubro também. Porque muitas vezes o fim da semana de setembro termina em outubro, né? Tipo uma semana que tem né? Tipo uma semana que termina, aí começa domingo, começa dia 29, e aí depois tem 30 e tal, e aí depois começa outubro naquela semana. Então, normalmente eu recomendo que você organize o seu planejamento mensal em semanas, como eu sempre apresento para você. Então, o planejamento mensal, o foco dele é o mês em que a pessoa está, e eu também trazendo uma visão sobre o próximo mês, que no caso é o mês de outubro, tá? No caso do planejamento anual, o foco dele é 12 meses. 12 meses depois do mês em que a pessoa está. Por exemplo, a gente está no mês de setembro, começa a contar a partir do mês de outubro, os 12 meses. E esses 12 meses, você vai anotar tudo enquanto é compromisso, tarefa, atividade que você tem referente ao mês de outubro, referente aos meses. E isso inclui o ano de 2022 e 2023, trazendo muito mais clareza para você dos compromissos, das atividades, que aí você já está se programando no longo prazo, tá? E isso é fantástico. E outra coisa, o planejamento anual ele facilita o seu planejamento mensal, tá? Quando você faz o planejamento anual, o planejamento anual facilita o planejamento mensal. Porque muitas vezes você tem tarefas, compromisso para o mês de outubro, para o mês de novembro, dezembro e tal. E aí você vai anotando esses compromissos, essas tarefas, e
E quando você chega no mês, você já facilitou para o seu planejamento mensal. E o planejamento mensal facilita para o planejamento semanal. E o planejamento semanal, obviamente, facilita para o planejamento diário. Então, o planejamento geral, né, o planejamento trabalha harmoniosamente bem. Só que o que acontece? Não tem como você atingir. Tem, mas fica muito difícil você atingir o 8-4 se você não tem clareza das tarefas que você precisa realizar. Tá? Então, o planejamento ele traz toda essa clareza. Clareza do objetivo, clareza da meta, clareza do que você quer, clareza das tarefas que você precisa realizar, clareza dos compromissos. Quando você tem clareza da tarefa, você tem clareza do dia que você precisa realizar a tarefa, quando você tem clareza da duração da tarefa também, né, o horário que você marcou aquela tarefa, você começa a conseguir medir ali o tempo que você vai gastar para a tarefa e você pode utilizar os princípios para você conseguir atingir o 8-4, ou seja, você faz em 4 horas tarefas que você levaria 8 horas para poder fazer. E quando você faz o planejamento, né, semanalmente, você consegue, durante a semana, ter muito mais produtividade. Porque durante a semana você não tem que pensar o que eu vou fazer. Você faz, simplesmente faz, porque você separou um dia em um horário específico para você se organizar, para você anotar suas tarefas, a data das tarefas, a hora para poder fazer a tarefa. E aí, durante a semana, durante a mês, até mesmo durante um ano, você só faz, você simplesmente realiza aquela tarefa, aquele compromisso. Mas como é que funciona a estrutura do planejamento anual? Então, só reforçando, planejamento anual é um planejamento que visa você organizar suas tarefas, compromissos e atividades de médio e especificamente médio, mais focado em médio e longo prazo. Pensando, o planejamento anual ele visa olhar para o longo prazo, ou seja, 12 meses à frente ao mês em que você está. 12 meses à frente ao mês em que você está. Então, se você está no mês de setembro, por exemplo, o planejamento de longo prazo ele vai ser voltado para o mês de outubro. O mês de outubro começa a contar 12 meses, tá certo? Mas agora, como é que você faz o seu planejamento anual? Agora eu vou entregar o ouro do planejamento anual. Bom, o planejamento anual, ele faz parte do planejamento, que podemos chamar de planejamento geral. O planejamento anual, você vai fazer o seguinte, ele tem algumas regras básicas antes da gente ir realmente para a parte exata dos meses, né, e do ano, e a divisão das tarefas e tal, mas o planejamento anual, a primeira coisa que você precisa se atentar é que eu reforço para você aqui, o planejamento anual, ele faz parte do planejamento, tá? O planejamento anual, ele faz parte do planejamento, junto com outros tipos de planejamento. E tudo isso trabalha... E por quê? Que ele não é separado dos outros e tal? Porque no planejamento você constrói um ciclo de planejamento, lá tem o seu objetivo. Normalmente as tarefas, ou a maioria das tarefas que você vai realizar no seu planejamento anual, tem relação ou correlação com os objetivos, com as metas que você deseja alcançar na sua vida. Então tudo isso deve ser levado em consideração, tudo isso é importante para você alcançar sua meta, alcançar seu objetivo e, claro, obviamente, atingir o 8-4. Mas agora, então o ciclo de planejamento é o ciclo de planejamento geral, tá? Que inclui o planejamento anual. Como eu já disse, você precisa pensar 12 meses
à frente do mês em que você está, porque senão você acaba entrando no planejamento mensal e não é necessário que isso aconteça. Até mesmo porque cada planejamento tem que ter o seu espaço específico aí. O planejamento, algumas outras mais informações que eu acho que pode ser relevante para você referente ao planejamento anual. Agora a gente vai para a parte da tríade da organização da tarefa. A tríade da organização da tarefa faz parte de todo o planejamento, tá? Desde o planejamento anual até o planejamento semanal, até o planejamento diário. E a tríade da organização de tarefas, ela tem três, né? Como é uma tríade, tem três elementos, que é a tarefa, a data da tarefa e a hora para a realização da tarefa. Então inclui tarefa, data e hora. Tarefa, data e hora. A tarefa que você vai realizar, né? Eu chamo de tarefa, mas pode ser compromisso, pode ser atividade, pode ser um projeto que você vai realizar. Mas tudo isso a gente chama de tarefa. A data para a realização dessa tarefa, tá? Qual data que você vai fazer essa determinada tarefa, e depois a gente vai para hora, que horas você vai realizar essa tarefa, esse compromisso. No seu planejamento anual, vai ter essa estrutura também em cada um dos meses que serão abordados. Tarefa, data e hora. Tarefa, data e hora. Referente agora a como fazer o seu planejamento em si, o seu planejamento anual em si, primeira coisa, você vai precisar de uma ferramenta para você poder fazer o seu planejamento. Bom, você pode utilizar o seu bloco de notas, mas você tem muito mais clareza do seu planejamento, das tarefas, fica muito mais organizado dentro de uma planilha, tá? E essa questão da planilha vai ficar mais fácil quando a gente quando a gente for para a aula sobre ferramentas de gestão de tarefas, né? Nessa aula de ferramentas de gestão de tarefas, eu vou compartilhar com você diversos tipos de aplicativos, softwares, incluindo a planilha que eu utilizo para fazer o meu planejamento que inclui o planejamento anual. Tá, mas só trazendo clareza para você, uma planilha vai te ajudar bem mais do que um aplicativo do Google Keep, por exemplo. Apesar de ser muito bom, né? Mas só que você vai conseguir ter muito mais clareza, assim, da questão de organização do que em algum bloco de notas. Então use o bloco de notas para você anotar suas ideias, as tarefas, as atividades, como é recomendado, né, sobre o princípio do rascunho do checklist, mas quando você for fazer o seu planejamento anual, você vai utilizar, recomendo uma planilha, tá certo? Agora, a questão do planejamento em si. A primeira coisa que você vai anotar, né, na sua planilha, no lugar onde você está fazendo o seu planejamento, a primeira coisa que você vai anotar é o ano. O ano em que você está e o ano seguinte. Por quê? Porque como a gente vai pensar 12 meses, né, 12 meses depois do mês em que você está, você acaba pegando os outros meses do próximo mês, do próximo ano em que você está. A não ser que você está no mês de... Mesmo você estando no mês de janeiro. Tá? Sempre a gente acaba recapitulando o mês seguinte. E normalmente, o que acontece...
normalmente o que acontece é que, por exemplo, nós estamos... Então, no ano você vai colocar ano 2022, barrinha 2023. Quando você estiver no ano de 2023, 2023 e 2024. 2024, 2024, 2025, tá? Mas sempre você vai colocar o ano em que você está para que você consiga ter mais clareza. Obviamente todo mundo sabe, mas só para trazer clareza. No planejamento mensal a gente também faz isso, no caso referente ao mês em que você está, por exemplo, setembro. No planejamento semanal a gente também faz isso referente à semana. Tipo, primeira semana do mês a gente chama de semana 1, segunda semana do mês a gente chama de semana 2 e assim sucessivamente. No caso, então você vai colocar o ano em que você está, 2022, por exemplo, e 2023. Agora, você vai dividir os meses, tá? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E dentro desses meses, você vai anotar suas tarefas, tá? Seguindo a estrutura da tríade de organização de tarefas. Sempre você vai seguir essa tríade de organização de tarefas. Tarefa, data, hora. Tarefa, data, hora. Tarefa, data, hora. Tarefa, data e hora. Você vai escrever a tarefa que você vai realizar. E quando eu falo tarefa, de novo eu reforço. Tarefa inclui qualquer tipo de compromisso, atividade, projeto que você vai realizar, ou tarefa em si. E hora inclui a hora que você vai fazer essa tarefa, a hora desse compromisso, a hora dessa atividade, a hora que você pretende realizar esse projeto. E no caso da data, a data que você precisa, o dia, né, que você vai fazer essa tarefa. Então, tarefa, data e hora. Para todos os meses, sim. É por isso que é interessante uma planilha, porque na planilha você escreve o mês, né? Por exemplo, mês de setembro. Embaixo você escreve separadamente dentro de cada uma das, né? Dentro de cada uma das caixinhas ali da planilha, você escreve tarefa e aí do lado da tarefa você escreve a data e do lado da data você escreve a hora. Então traz muito mais organização para você, porque acaba seguindo essa sequência e facilita para você preencher embaixo a tarefa e a data da tarefa. Você tem muito mais clareza disso, tá? Se você fizer na planilha do que se você fizer no bloco de notas, apesar de eu amar no bloco de notas, mas por essa questão de organização e clareza, a planilha tende a ser melhor e bem mais eficiente. Agora nós temos também, e você vai fazer isso em todas as tarefas, tá? Você vai fazer isso em todos os meses também, janeiro, fevereiro, março. Então, por exemplo, a gente está no mês de setembro. Você vai organizar sua planilha a partir do mês de outubro, tá? A gente está no mês de setembro. O mês de setembro ele é focado no planejamento mensal, senão a gente não vai ter muito o que fazer no planejamento mensal, e a gente tem que dar ênfase no planejamento mensal. A gente vai começar pelo mês de outubro. E a gente vai organizar o mês de outubro, depois contando a partir do mês de outubro, 12 meses à frente, tá? Começando pelo mês de outubro até o ano que vem. Até os compromissos do ano que vem. E aí você vai anotando, olha, agora em outubro tem um casamento para mim ir. Casamento, o dia, a data do casamento e a hora. Vai no casamento. Em dezembro eu tenho um Natal que eu vou passar com a minha família em Goiânia, por exemplo. Aí você coloca Natal em família. A data, né, que você vai encontrar com a sua família, por exemplo, 23 de dezembro. E aí coloca a hora. Em janeiro eu vou realizar um projeto novo. Em fevereiro eu vou dar início às aulas de novo, por exemplo.
E aí você vai colocando, tá? A tarefa, a data e a hora para realização dessa tarefa. Depois, se for oportuno, quando você chegar naquele mês em que você está, que você preencheu no seu planejamento anual, você vai repassar para o seu planejamento mensal. Porque o planejamento anual ajuda e muito o planejamento mensal. O planejamento anual ajuda e muito o planejamento mensal. Você vai pegar também o seu rascunho de checklist. Não esqueça de usar o seu rascunho de checklist durante o seu dia a dia. Né? E se você talvez não saiba ou não se recorde, o rascunho de checklist é um rascunho com todas as suas ideias, atividades, tarefas, compromissos que surgem na sua mente durante o seu dia a dia, durante a realização de uma tarefa, e que você usa também como a sua agenda para próximos projetos, trabalhos, atividades, avaliações, e você vai anotando isso, que isso vai te trazendo uma maior clareza, tá? Daquilo que você está realizando no seu dia a dia. E aí você vai fazer o quê? Você vai passar para o seu planejamento anual, tá? No dia que você for fazer o seu planejamento, você vai passar para o seu planejamento anual os compromissos do rascunho de checklist, né? As tarefas do rascunho de checklist que você anotou nele. Então, por exemplo, você anotou que no mês de dezembro tem um compromisso, você anotou que no mês de janeiro tem um compromisso, no mês de fevereiro também tem um compromisso. Então, você anotou todos os seus compromissos dentro desse seu planejamento anual. E, gente, quero deixar claro, a primeira vez que você for criar o seu planejamento, mais especificamente aqui o planejamento anual, vai levar um pouquinho de tempo, porque para você estruturar ele, para você poder organizar ele, para você poder sentar, né, ficar pensando sobre as tarefas, os compromissos. Então o rascunho de checklist vai te ajudar muito para você ir passando para ele a tarefa, a data da tarefa e a hora para a realização da tarefa, tá? Mas ao longo das semanas você vai conseguir fazer isso de uma maneira mais natural e vai facilitar muito para que você consiga organizar suas tarefas de fato da melhor maneira possível. Então você percebe como é que o planejamento ele é algo que colabora muito, o planejamento diário. Para que ele aconteça, existe antes o planejamento semanal, que o planejamento semanal sendo organizado, ele ajuda para que o planejamento diário seja executado com maestria. E você percebe que o planejamento mensal ele ajuda no planejamento semanal e o planejamento anual ele ajuda para o planejamento mensal. Então, qual que eu começo? Começo pelo planejamento anual, sem sombra de dúvida, né? Pensando 12 meses à frente do mês em que você está, começa pelo planejamento anual. Depois você vai para o planejamento mensal. Depois você vai para o planejamento semanal e depois o planejamento diário, tá? Mas sem planejamento fica muito difícil, fica muito complicado de você conseguir atingir o 8-4. Então, recomendo que você siga o ciclo de planejamento para que você possa estar organizando suas tarefas, compromissos, projetos, atividades, que isso vai facilitar você atingir o 8-4. Tá? Mas claro, não é só planejamento que vai fazer você atingir o 8-4. É um conjunto de princípios organizados e estruturados. Não esqueça, quando você for preencher o seu planejamento anual, dos princípios que já foram abordados, como por exemplo o princípio da priorização, o princípio do bloco de tarefas, entendendo que esse é o princípio também do bloco de tarefas. Você pensa
no princípio da priorização dentro do princípio do bloco de tarefas, e outros princípios, como também o rascunho de checklist, que fica nítido a importância dele também dentro desse processo. Obrigado e a gente se vê na próxima aula. Um grande abraço.